menos aqui sorrindo, né? Então alguma evolução teve. Num jogo de muitas emoções, dois tempos completamente distintos, Salah perdendo pênalti, a gente xingando Jesus. No domingo de Páscoa, o Liverpool empata com o líder da Premier League nesse momento e não ajuda tanto o Manchester City, mas também não prejudica o Arsenal. Tem uma ótima partida que mostra vontade, entrega, competitividade e garra. Tudo o que a gente pedia. Vamos conversar sobre esse jogo depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E assim, na última partida eu tive muito desapontado aqui, muito triste, muito pra baixo, porque não era o resultado, não era a derrota, era um empate contra o Chelsea fora de casa, mas o Liverpool não entregou nada do que se queria. E nos primeiros 10, 15 minutos dessa partida, a gente parecia que ia ter um cenário igual, mas não foi. E olha que loucura, um empate fora de casa contra o time do Big Six foi pior em termos do sentimento que a gente fica depois do que um empate dentro de casa com o time do Big Six. Por quê? Porque a gente tem um mínimo de padrão aqui na hora de reclamar, e eu vou repetir o que eu falei no último jogo. Perder na bola acontece. Perder na vontade não deve ser aceito nunca por esse Liverpool. Nunca. Ainda mais por a gente saber tudo que esse elenco é capaz e já foi capaz de entregar. Quantas vezes esse elenco já ganhou por ter mais vontade, por entrar mais ligado, por entrar e correr mais. Então assim, hoje o Liverpool mostrou qual que é a real face de um time do Jürgen Klopp. O Liverpool, quando precisou, usou Anfield a seu favor e foi buscar um resultado, e sim, merecia ter ganho do Arsenal. O Salah perder pênalti no segundo tempo, o Ramsdale só na prorrogação, nos acréscimos, fez duas defesas sensacionais, e assim, isso acontece, isso é do jogo, a gente não tá aqui, não vai achar, puta, que tristeza. Obviamente, a gente sai com uma sensação de incompletude por saber que a gente podia ter ganho esse jogo, mas assim, Champions League já foi pro saco. Europa League já foi pro saco. Se a gente tem alguma coisa pra tirar desses últimos 10 jogos do campeonato, é a gente tentar começar a temporada que vem no melhor momento possível. A gente não pode carregar esse momento horrível e essa draga até o final do campeonato e começar a desacreditar da próxima temporada. Que a gente use esses jogos pra voltar a ter uma moral boa, pra voltar a fazer as pazes com a torcida, pra entender que jogadores a gente pode aproveitar na temporada que vem e quem não pode. E hoje a gente teve um bom resumo de tudo isso em 90, 100 minutos de muito bom futebol. O Arsenal começou em cima, como era esperado por um time que é o líder da competição. E assim, não ganhava em Anfield há 11 anos, e agora vai completar realmente 11 anos sem ganhar em Anfield. Mas enfim, veio para quebrar esse tabu, rapidinho fez 2-0, poderia ter feito mais, o Liverpool não se encontrava em campo, e realmente parecia que seria mais uma dessas partidas. O Liverpool começou o jogo com algumas mudanças do jogo passado, mas com algumas novidades já, como por exemplo o Thiago no banco. Enfim, o Liverpool começou com Alisson no gol, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. A linha defensiva que tem que jogar e que vai ser a linha defensiva para a temporada que vem. Sempre foi a zaga titular enquanto tiveram disponíveis, né? O meio-campo já gerou algumas orelhas de pé, assim. Orelhas de pé. Porque, mais uma vez, sem explicar o porquê, sem mostrar nada que justificasse, o Curtis Jones foi titular. O meio-campo do Liverpool para essa partida foi Fabinho, Henderson e Curtis Jones, enquanto o ataque mais uma vez foi Salah, Gakpo e Diogo Jota. Eu consegui tirar algumas coisas positivas, mesmo do momento que o Liverpool não estava mal, principalmente do Cody Gakpo. E eu quero falar um pouquinho do Cody Gakpo aqui, porque ele está sendo sacrificado pelo bem da equipe nesse momento. Mesmo quando o time não joga bem, eu acho injusto cair muita crítica e muita cobrança em cima dele, porque assim, o Cody Gakpo ele chegou com a pencha de ser o jogador que poderia jogar em mais de uma posição. O Cody Gakpo pode ser ponta, ele pode ser atacante, ele pode ser falso 9, ele pode ser o terceiro jogador no meio de campo, e ele está fazendo tudo no Liverpool, tudo. O que falta pra completar, completa com o Cody Gakpo. E assim, pra ele é terrível. Ele tá chegando num ambiente novo, ele tá chegando numa liga nova, ele tem que fazer todas as posições em campo, ele não tem uma sequência em uma posição específica. Ah, mas o Gakpo teve 3, 4, 5 jogos como titular. Pô, cada um em um momento, é um ponto, é atacante, é meia, vai mudando. E ele tá tentando entregar o que ele consegue. O Cody Gakpo hoje, pra mim, ele foi bem. Quando ele estava jogando centralizado, ele se sentiu livre pra cair pela direita, cair pela esquerda, tentar oferecer alguma coisa e assim, tentar fazer o mínimo de aproximação ao Salah, que principalmente no primeiro tempo
teve jogando sozinho. Enquanto o Liverpool tava tomando uma abafa do Arsenal e tinha pressão e não conseguia criar nada no meio campo, o jogo do Liverpool voltou a ser aquilo que era o padrão dos piores momentos do Liverpool nessa temporada. Joga a bola, estica a bola pro Salah e seja o que Deus quiser. E Deus não tava querendo, tava complicado hoje, tava complicado. O Salah tinha uma bola esticada, o Gabriel Magalhães ganhava todas. O jogo tava isso. Até o momento em que finalmente o Liverpool lembrou: nossa, mas é o Arsenal. É o Arsenal, em Anfield. Vamos jogar um pouquinho de bola? E começou a jogar bola. Começou a colocar a torcida no jogo, começou a subir as linhas. O primeiro gol até foi meio que ali, achado e tudo mais. Foi um momento em que o Curtis Jones acertou uma bola, que não justifica a titularidade dele, nem nada. Mas enfim, acertou uma bola, o Diogo Jota rolou a bola, cruzou ela rasteira pra trás. O Jordan Henderson errou o chute e acabou virando uma assistência pro Salah, mas ele errou o chute. Enfim, saiu o gol. Se em tantos momentos que o Liverpool criou na partida e merecia o gol não saiu, acontece também da gente não merecer, o gol saiu. E isso deu, pelo menos assim, uma sobrevida pro Liverpool no segundo tempo, que voltou querendo. Eu confesso que no intervalo, meu grande medo pro segundo tempo era: nossa, agora que a gente encaixou no jogo e tentou entrar, tentou criar alguma coisa, tentou oferecer alguma coisa, o time vai simplesmente parar de jogar bola de novo, vai esfriar no intervalo e a gente vai voltar sendo engolido pelo Arsenal. Não aconteceu. O time voltou muito bem. O Salah perdeu um pênalti de novo, é incrível. Quando a fase está ruim para o Liverpool, tudo dá errado. O Salah perdeu o segundo pênalti seguido, que poderia, já são 3 pontos, né, que poderiam dar alguma sobrevida pro Liverpool na disputa pela Champions, por exemplo, né? Poderia ter gerado um empate contra o Bournemouth, poderia ter gerado a vitória hoje contra o Arsenal. Enfim, 3 pontos que dariam essa diferença. Mas assim, eu não aceito que agora venha um bando de gente querer cair e cair matando em cima do Salah, como se a culpa fosse dele. Não foi. Não adianta a gente passar... Não é coerente a gente passar 45 minutos da nossa live durante o jogo falando que o Salah tá jogando sozinho e que ele não merece o time que tem, que o Liverpool tá desperdiçando os anos dourados do Salah, que ele carregou mais animal que Noé carregou na arca e não sei o quê. E na hora que ele erra o pênalti, falar: meu Deus, a fase é horrível, meu Deus, o Salah não dá, não sei o quê. Não, cara, o Salah errou pênalti. Acontece. O Baggio errou um pênalti que perdeu um título pra Itália numa final de Copa do Mundo. E ainda assim ele é um ídolo italiano, cara. Essas coisas acontecem, entendeu? O que a gente tem que ficar revoltado não é nem com o Salah, mas o fato da bola não querer entrar hoje. O que aconteceu na prorrogação, logo depois do empate do Firmino, que a gente vai falar sobre isso, mas o que aconteceu na prorrogação do jogo hoje, com aquela bola do Salah que desviou na perna do Gabriel Magalhães e o Ramsdale foi buscar lá em cima. O que aconteceu com a bola que o Darwin cabeceou em posição legal pro Konaté empatar, virar o jogo na última bola da partida e o Konaté bate com a barriga e o Ramsdale vai buscar. Isso é algo que a gente tem que remoer e falar: meu Deus, não era o dia do Liverpool, não é possível que as coisas forem assim. Mas não remoer em cima do Salah. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de coerência aqui. Algumas coisas a gente percebe que são maiores do que boas ou má fases e também merece ser falado. Como, por exemplo, o Arsenal em Anfield não se cria. O pior Liverpool da era Klopp contra o melhor Arsenal das últimas 2 décadas chegou em Anfield e a gente saiu com uma tristeza por a gente não ter ganho o jogo, cara. Ter sido um empate e a gente achar: puta, era pra ter ganho. Você entende? Há coisas assim, Arsenal e Anfield são coisas que nunca combinam. Mas você sabe o que combina? Roberto Firmino e Arsenal. Meu Deus do céu. Sabe o que é loucura assim, ó? Pra começar, pra você ter uma ideia, uma das primeiras imagens que eu tenho do Roberto Firmino na minha vida é antes mesmo dele ir pro Liverpool, quando ele ainda tava no Hoffenheim e ele foi chamado pra um amistoso do Brasil contra alguma seleção, eu não lembro qual. Vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo, inclusive, depois. O Roberto Firmino foi chamado para um amistoso da seleção, que foi em Wembley, antes dele vir pro Liverpool, ainda no Hoffenheim. E o amistoso... Desculpa, não foi em Wembley, não. O amistoso foi no Emirates. Estádio do Arsenal, e o Roberto Firmino fez um gol, fez seu primeiro gol pela seleção brasileira naquele jogo. Então, assim, é uma coisa que vem de outras vidas, de outras encarnações, a ligação paternal que há entre Roberto Firmino e Arsenal. Mais uma vez hoje ficou marcado isso. E a gente falava no começo do jogo, a gente falava antes, essa história bonita será escrita. A The Last Dance, a última dança de Roberto Firmino contra o Arsenal. Ele entra no segundo tempo e empata o jogo para o Liverpool, mais do que merecido. Poderia ter sido uma história ainda mais bonita se o gol do Salah de pênalti sai, seria virada já no finzinho do jogo do Firmino. Mas enfim, é um daqueles casos que assim, você não precisa de teste de DNA, você olha a cara de um, você olha a cara de outro e fala:
Roberto Firmino é pai do Arsenal, isso é verdade. Se a gente for pensar assim no mais friamente possível, de verdade, assim, ó, eu quero que o Liverpool ganhe todos os jogos, ponto. Eu quero que o Liverpool ganhe todos os jogos, eu acho que é necessário, eu acho que assim, se a gente tem alguma chance de buscar alguma coisa, a gente tem que buscar, mas no final das contas deu tudo meio que certo, né? A gente não tirou 3 pontos do Arsenal, a gente não entregou o título na mão do City, a gente conseguiu um resultado em que, ainda que a gente saia com empate, a gente sai com moral e com um mínimo de expectativa de que dias melhores são capazes, principalmente se a gente não tiver Curtis Jones em campo e tiver Thiago Alcântara, mas enfim, é isso que eu falo, cara, é isso que eu falo, é muito bacana ver um jogo desse, depois do jogo contra o Chelsea, porque assim, eu cheguei aqui e muita gente ficou falando, caramba, você tá exagerando, quando você fala que o empate foi terrível em Stamford Bridge e que foi um resultado horrível. Cara, a gente tava muito triste, muito chateado, muito decepcionado, muito pra baixo no pós-jogo do Chelsea, porque não houve vontade, não houve entrega, não houve nada que condizesse com o que o Liverpool representa e com o que o time de Jürgen Klopp representa. E ele tava revoltado com isso também. Hoje teve um time que está em um momento terrível, tomou 2-0 em casa do líder do campeonato e teve moral, teve bolas para ir buscar um resultado. E poderia ter ganho, cara. E saiu decepcionado por não ter ganho. Eu quero sair decepcionado por não ter ganhado e não sair satisfeito por, nossa, pelo menos não perdemos. É isso. É isso. É basicamente isso. Se eu fosse pegar aqui pontos positivos, mais um ponto positivo que é muito bom falar aqui, que eu quase esqueci. Ibrahima Konaté e Trent Alexander-Arnold. Com 1 minuto de jogo, o Trent tomou um apavoro do Martinelli, quase saiu o primeiro gol do Arsenal. O Martinelli tirou o Trent pra bosta e quase saiu o gol do Arsenal. Mas, no geral, na partida, o Konaté fez uma ótima cobertura para cima do Trent Alexander-Arnold. E por que isso é importante? Porque a gente bate nessa tecla há muito tempo aqui falando o seguinte, o problema do Trent não é de hoje defensivo. A gente sempre soube desde que ele subiu da base. A grande questão é que sempre teve um zagueiro ou um volante que fazia uma boa cobertura dele ali naquela posição. Então ele poderia ter o foco principal dele no ataque e o momento defensivo dele não seria tão exposto porque sempre teria uma cobertura. Hoje aconteceu isso. Hoje aconteceu relances disso e dá uma perspectiva muito boa. Em muitos momentos que a bola era esticada pro Martinelli na ponta esquerda e ele ia ficar no 1-1 contra o Arnold, o Konaté conseguia fazer essa cobertura e fechar ali em cima. Ah, mas o Martinelli passou uma. Ah, mas o Martinelli passou outra. Pô, ele tá lá pra isso, cara. É um cara que ganha 300 mil libras por semana pra passar. Eventualmente ele vai passar. É um ponta esquerda de nível de seleção brasileira. Ele vai passar. A gente tem que tentar limitar essas passagens. E com o Konaté ali a gente conseguiu limitar bem mais. E essa perspectiva dessa dualidade, dessa dupla na lateral direita é muito importante pro Liverpool, é muito, porque assim, se a gente não consegue ter essa cobertura vindo dos volantes, ela tem que existir de algum lugar, porque se ela não existir, a gente vai deixar um buraco ali, a gente sabe que o Trent não defende bem, a gente sabe. Ou a gente tenta resolver isso de alguma forma, ou vai ser uma falha imensa. Aí, o que é mais fácil? Colocar um zagueiro pra cobrir ou tirar o cara? Se a gente tirar o cara, a gente perde lá na frente. Eu não sei se vocês lembram, mas nesse primeiro minuto, depois que o Martinelli tirou o Trent pra merda defensivamente ali, a bola não saiu o gol, a bola veio pro Alisson, o Alisson repôs rápido, o Arnold tava do lado esquerdo pra puxar o contra-ataque e virou uma bola pro Salah de bola de perna esquerda, que foi incrível. O empate, o gol do Roberto Firmino, o Arnold botou uma bola na perna do Zinchenko antes de cruzar pro Firmino no segundo pau, que, pô, aquilo ali foi uma falta de respeito com a família do Zinchenko, pô. E, tipo assim, é isso, o Arnold é aquilo. O Arnold é um dos melhores, se não o melhor lateral direito do mundo ofensivamente e tem que grudar em cima do Salah. Tem. Não como meia, porque não sabe jogar como meia, ele é lateral. Mas tem que grudar no Salah. E nesse momento alguém tem que cobrir ele. O Konaté hoje mostrou que tem todas as características para fazer isso. Um ótimo ponto positivo que o Liverpool tira dessa partida. Não vencemos, mas convencemos. Não vencemos, mas convencemos. Se esse é o nível de entrega que o Liverpool vai mostrar até o final do campeonato, tendo alguma coisa a disputar ou não, a gente vai entrar na próxima temporada esperançoso de que o Liverpool que a gente viu nas últimas épocas vai voltar. Agora é ver se isso continua. O Liverpool teve 2 das suas maiores vitórias da história da Premier League nessa temporada. O Liverpool venceu do Bournemouth de 9-0 e depois perdeu o jogo seguinte. O Liverpool venceu o seu maior rival por 7-0 nessa temporada e perdeu para o último colocado no jogo seguinte. E agora, mais uma vez, a gente teve uma ótima atuação, pelo menos em 65 minutos da partida, contra o líder do campeonato. E por ser o Liverpool dessa temporada, o que a gente mais quer ver agora é a partida seguinte. Contra o Leeds,
provavelmente com o Thiago já com mais minutos titular, com a volta finalmente de Luiz Dias, que vai dar outra perspectiva para esse time. Mas enfim, vamos terminar essa temporada dignamente. E se a gente for para uma Europa League, se a gente for para uma Conference League, o que for, vamos entrar para ganhar, porque é o que Liverpool representa. Não tem isso de, não é isso que eu quero e acabou. Eu achei que a gente ganharia um chocolate de Páscoa bem dado do Arsenal em certo momento do jogo. Não ganhamos, enfim, pelo menos não entregamos o título na mão do City também, porque assim, isso seria um suco de Liverpool pra essa temporada, né? Se a gente fizesse uma bela partida, ganhasse do líder, não sei o que, e entregasse o título pro City. Isso poucas coisas poderiam ser mais Liverpool do que isso essa temporada. O meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não seguiu a gente aqui, considere apertar o botãozinho aqui embaixo e seguir a gente. Deixe um like nesse vídeo para ajudar no algoritmo do YouTube a chegar no máximo de pessoas possíveis. E deixe seu comentário. Quem você acha que se salvou? Quem você acha que não dá mais? O que você acha que o Liverpool tem ainda para mostrar? Como que tem que ser esse final de temporada do Liverpool para a gente tornar ele o menos melancólico possível? Meu muito obrigado. Até a próxima e Up the Reds. E um Feliz Natal. Feliz Natal. Porra, Feliz Natal não, Feliz Páscoa. E uma Feliz Páscoa para você.